Já imaginou, ou você sonha, ou tem desejo de morar num lugar como esse? Com esse tipo de paisagem? Eu moro aqui, já tem quase 4 anos, eu acho, que eu moro com essa vista. Antes, eu morava no Rio de Janeiro, muito próximo do centro. Minha preocupação era principalmente a violência, trânsito, poluição, falta de paz e sossego, aquela sensação de você estar sob perigo o tempo todo na ida e vinda para o trabalho. E aí eu e minha família mudamos, saímos do Rio e viemos para cá. Se você gosta da ideia de morar num lugar como esse assim, bonito, tranquilo, acompanhe esse vídeo. Eu pretendo contar para você como é que eu vim parar aqui, a minha experiência, a minha vivência. Quem sabe o que eu tenho a dizer pode ajudar você a encontrar o caminho para você ir morar num lugar assim. Quem sabe eu tiro alguma curiosidade sua. Acompanha nesse vídeo, vem comigo. Eu tenho certeza que você vai gostar de ouvir essa história. Bom, peguei uma cadeira aqui, ali da sala, improvisada, para a gente poder conversar. Fiz umas pequenas anotações aqui para não me perder muito nas ideias, porque eu sou um pouco prolixo. Falo, dou uma volta e acabo me perdendo aí nos assuntos. Então, para isso não acontecer e o vídeo não ficar tão longo assim, eu fiz umas anotações aqui para eu saber exatamente o rumo da conversa que a gente vai ter. Mas veja bem, se você está me acompanhando até agora, eu creio que você gosta da ideia de morar num lugar como esse. Eu pretendo fazer aí alguns vídeos sobre o local que eu moro, como é a vida no campo, os desafios, as vantagens, os problemas, as desvantagens, a depender do ponto de vista. Enfim, falar um pouco de tudo sobre isso. Se você gosta da ideia de morar no campo, se isso é um desejo seu de se mudar para a roça, me acompanha. Eu acho que talvez eu possa entregar alguma informação de valor para você. Afinal de contas, eu fiz toda essa transição de emprego, de trabalho, família, filhos e de tudo envolvido sobre compra, documentação, mudança, construção, água, energia, enfim. Tudo isso que permeia esse assunto de se mudar para o campo, que você talvez tenha curiosidade. Eu vou começar a falar sobre isso. Ah, por que, Ivan? Porque deu vontade. Porque eu acho que assim eu posso ajudar alguém, né? Então, vamos lá. Problemas de morar na cidade que eu estava tendo, era a minha vivência. Se talvez você mora na cidade, eu tenho certeza que isso não é nenhuma novidade para você. Mas no Rio de Janeiro, o que mais se acentuava, violência. Violência no Rio de Janeiro não é só o que você vê no jornal, nos sites, nas mídias sociais, aí não é. É pior do que você vê lá. Essa é a minha opinião. Eu sou carioca, tenho propriedade para falar. Pode ter gente que vai falar, não é bem assim, o pessoal exagera. E eu acho que é pior do que aparece na mídia. E isso realmente incomodava muito a gente. Eu já estava casado e indo e vindo para o trabalho, tem a questão do trânsito, engarrafamento. Morava na zona norte do Rio e até o centro, num domingo, tudo fechado, de carro eu demorava 12 minutos. Mas num dia útil, pegando um ônibus absurdamente lotado, eu gastava 1h30 praticamente. É absurda a diferença, né? Isso incomodava bastante. A sensação de insegurança, mesmo morando num condomínio, que parecia mais uma prisão, né? Grade para todo lado, câmera para todo lado, cerca elétrica, enfim. Mesmo tendo ali uma segurança 24 horas, você não fica em paz, né? Da varanda do prédio do apartamento, né, do prédio que a gente morava, eu vi assaltos acontecerem. Moradores do prédio que eu morava sair de carro para ir trabalhar e serem assaltados, perderem o carro.
os ladrões pegarem as crianças, a esposa e jogar para fora do carro, na calçada, arma na cara, enfim. Esse tipo de coisa que é relativamente comum no Rio de Janeiro, né? Outra coisa que sempre me incomodou muito também foi a poluição, pichação, lixo para todo lado, ar poluído. O estresse do dia a dia também é uma coisa que realmente me pegava com força. Uma coisa que me incomodava muito também é o fato de morar em apartamento. Nada contra quem mora em apartamento. Tem gente que trabalha a vida inteira para conquistar o seu, muito louvável. Mas eu que fui criado em quintal a vida toda, depois que me casei fui morar em apartamento, realmente isso me incomodava muito, porque na minha cabeça o apartamento nada mais é do que uma caixa de concreto no ar. Você não tem nem terra. Se o vizinho de cima tem um problema, você também tem. Se o vizinho de baixo tem um problema, você também tem. Se o vizinho do lado tem um problema, você também tem. Estourou um cano, você sofre as consequências. Tem um problema elétrico, você sofre as consequências. Ele quer trocar o piso, você não tem paz. Isso realmente me incomodava. Vizinho de parede, dentro de apartamento, rapaz, isso tirava a minha paz, o meu sossego. A vizinha de baixo reclamava absurdamente, contava mentiras, exagerava. Era o caos. Com muita frequência aquela mulher perturbava a gente. Mas o estopim da coisa toda foi a pandemia. A pandemia, quando veio, ela realmente nos fez sentar e pensar nos nossos princípios, no que a gente realmente dava valor e o que a gente precisava fazer. Foi quando eu e minha esposa decidimos começar a procurar um local fora da cidade, no campo, para que a gente pudesse viver. E aí procuramos muito, para resumir bem a história, talvez no futuro eu conte isso com mais detalhes. No meio do caminho a família toda se uniu, meus sogros, minha cunhada, eu, minha esposa, e nós decidimos então procurar juntos um local. Foram exatos 365 dias até que a gente encontrasse o anúncio, viesse ver e decidimos então fechar o negócio. Foi durante a pandemia que a gente fez isso, se eu não me engano. Eu me confundo muito com as datas, né? A minha esposa que é muito boa nisso. Ela não está aqui agora para consultar, mas se tiver errado, eu coloco aqui no rodapé do vídeo. Mas eu acho que foi isso mesmo. E foi quando, nessa época, a gente fechou o negócio e viemos para cá. O sítio não era perfeito. Aliás, não existe sítio perfeito. Se você pensa em comprar um sítio, uma chácara, não se iluda, não existe o lugar perfeito que você está idealizando na sua cabeça. Existe algo que vai chegar próximo, talvez nem isso. Eu tinha uma lista de 14 itens assim, ó, tem que ter isso. Eu lembro que eram 14 itens. Eu não lembro de todos, mas eram 14 itens. E eu tive que pegar essa lista, embolar, jogar fora para a gente conseguir comprar aquilo que a gente desejava. Nós somos cristãos e decidimos colocar aos pés de Deus essa questão e graças a Deus Ele nos abençoou e cá estamos. Então, morar na cidade para a gente já estava uma coisa assim insustentável, principalmente por conta da pandemia. A história é longa, mas eu resumi em poucos minutos para que a gente possa ir para o próximo tópico do vídeo, que é os benefícios da mudança. Quais foram os benefícios da gente se mudar para um lugar como esse? E em futuros vídeos eu vou mostrar com mais detalhe. Os benefícios são basicamente tudo que eu falei de problema que tinha no Rio de Janeiro, a gente deixou de ter aqui. A gente deixou de ter problema com se preocupar com a violência, com a insegurança, com a poluição. A gente deixou de se preocupar com o medo de sair de casa. A gente se deixou de se preocupar com a qualidade da água, que na época no Rio de Janeiro estava numa crise. A água insalubre para consumir. A gente deixou de se preocupar com todas essas coisas.
E aí a gente começou a se preocupar com outras coisas. A preocupação se torna onde você vai construir sua casa, os recursos para construir, como que vai ser a casa, o acesso ao sítio, parte elétrica, água, enfim. A gente deixou de ter uns problemas que eram muito graves para a gente ter outros problemas que no fundo a gente queria ter. Que na verdade não são problemas, né? São questões que você precisa resolver, mas que não ameaçam sua segurança, a segurança dos seus filhos, a integridade da sua família. Esses foram os principais benefícios. Hoje eu trabalho com home office. E é aqui que eu trabalho. Hoje os meus filhos eles não precisam ficar confinados ao play do condomínio. Nada contra. Mas hoje eles podem brincar com isso tudo. Lá na parte de baixo do sítio tem um riacho, água cristalina, 24 horas. Eles podem brincar lá à vontade. Meus filhos, quando vão estudar biologia, o que não falta aqui é material para eles estudarem. Hoje a minha preocupação é que horas que eu tenho que ligar a irrigação da nossa plantação de feijão, se as frutíferas estão com pulgão ou não, se tem morcego entrando no forro. Minha preocupação hoje é se chover muito a estrada vai ficar com lama. Tenho preocupações? Tenho preocupações. Me arrependo de ter mudado? Nem um pouco. Mas muito longe, assim, muito longe. Acho que zero. Eu costumo dizer para minha esposa que daqui desse lugar, ou eu vou para o cemitério ou eu vou para o céu quando Cristo voltar. Bom, eu disse que sou cristão, né? Então eu acredito nisso de todo o meu coração. Então, dado esse resumo muito resumido, se você sonha em morar num local como esse, ter esse estilo de vida, que tem os seus prós, assim, a lista de benefícios é absurdamente grande, comparado com as coisas que vão preocupar você. Segue a gente, se inscreve no canal, compartilha o vídeo, comenta com alguém. Eu vou começar a fazer alguns vídeos sobre isso. É novidade para mim ficar gravando um monte de coisa, mas talvez isso aqui ajude você. Nas entrelinhas dessa pequena lista aqui tem muita coisa para ser dita. Eu pretendo falar sobre que tipo de casa é bom você construir, qual é o perfil de sítio para cada perfil de pessoa, qual que é o tipo de terreno, aonde eu devo morar, dá para viver de sítio, não dá para viver de sítio, o que eu devo plantar, o que eu não devo plantar, os problemas do dia a dia, o tipo de carro que você tem que ter, com o que você tem que se preocupar na hora de você comprar o seu sítio, na hora de construir sua casa, com o que você tem que se preocupar quando você for negociar um sítio, o que você deve olhar. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu procurei sítio durante um ano inteiro. Não foi todo dia, mas todo final de semana eu estava olhando o sítio. E eu vi muito sítio. Ah, Ivan, você tem experiência de anos então, você compra e vende sítio. Não, não compro e vendo sítio, nem tenho experiência de anos. Mas eu fiz essa transição, eu saí da cidade, eu saí do urbano, eu era urbanoide total, cara. Entendeu? Eu queria ter um Honda Civic rebaixado, morar no apartamento mais próximo do shopping possível. Olha onde eu estou morando agora. Não tem como não ter o que dizer. Eu acho que eu tenho alguma coisa para dizer. Eu espero que ajude você a, quem sabe, ponderar fazer essa transição. Não sei, né? Espero que sim. Então, segue, compartilha, curte. Eu não sei para onde esse vídeo vai, se vai para o YouTube, se vai para o Instagram, se vai para o Facebook.
Eu não sei ainda. Mas eu convido você a me acompanhar, seja lá onde for, qual for a rede social. Me acompanha, que eu tenho certeza que esses vídeos talvez ajudem você. Beleza? Abraço!